Olá empresário, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez a este canal, cujo objetivo é ajudar o seu negócio a crescer de forma saudável e segura. Se em algum momento da sua vida de empreendedor você já se deparou com essas expressões empresariais e que surgiu alguma dúvida, então você precisa assistir o vídeo de hoje. Expressões essas como a diferença de lucro, faturamento, prejuízo, guia DAS, Simples Nacional, empresa ME, empresa EPP, lucro real, lucro presumido. Se em algum momento você teve alguma dúvida a respeito disso, neste vídeo eu vou esclarecer tudo o que você precisa saber para conversar com o seu contador, para conversar com o seu advogado ou para conseguir passar uma informação para um eventual agente da Receita, numa eventual fiscalização, tá? Então acompanhe esse vídeo que eu vou trazer aqui os principais termos mais simples e que fazem uma diferença e que você precisa saber no dia a dia do seu negócio. A primeira expressão do vídeo é faturamento. Mateus, o que é faturamento? Pessoal, faturamento é tudo que entrou de dinheiro no seu negócio, tudo que você fez de vendas ou de serviços, todos os valores que você recebeu referente à atividade que você exerce hoje no seu negócio, na sua empresa, é considerado faturamento. E aí a gente já diferencia da segunda, que é o lucro. Qual é a diferença entre faturamento e o lucro? O lucro, por sua vez, não é todo o dinheiro que entra na sua empresa, tá? Mas somente aquilo que sobra no final depois de você pagar todas as despesas do seu negócio. Então, todo o dinheiro que entra é o faturamento. Com o dinheiro do faturamento, você vai pagar o seu funcionário, aluguel, imposto, etc. Mateus, paguei tudo, sobrou X reais. Esse X reais é o que a gente vai chamar de lucro. Então, na maioria das vezes, uma empresa pode ter faturamento, mas não ter lucro. Porque o lucro pressupõe que sobrou dinheiro no caixa da empresa mesmo depois de pagar todas as dívidas e todas as pendências. E aí a gente já entra na terceira expressão, pessoal, que é o prejuízo. Vamos lá, se com o faturamento você teve um lucro, ou seja, você teve um resultado positivo, a sua empresa é lucrativa. Se por outro lado esse lucro, esse resultado for negativo, e quando é que esse resultado vai ser negativo? Quando as vendas que você fizer, todo o seu faturamento não for suficiente para cobrir todas as despesas do negócio. Neste caso, o resultado financeiro é negativo e a gente indica que essa empresa então está operando em prejuízo. Quarta expressão, guia DAS. Se você tem uma empresa no Simples, você ouve muito esse termo, guia DAS, com o seu contador. Mas o que realmente significa isso? Pessoal, a guia DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, nada mais é do que a guia que você paga e nesta guia você está pagando o quê? Todos os impostos que incidem sobre a sua empresa, sejam eles federais, estaduais e municipais. A única guia você está pagando imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, ICMS e ISS quando incidente sobre a atividade do seu negócio. Mateus, então eu só preciso pagar a guia DAS que automaticamente eu estou pagando todos esses impostos? Exatamente. Com um único pagamento você quita todos esses impostos. E é por isso que a guia DAS é tão comum, você precisa pagar ela todos os meses. Mateus, se eu não fizer o pagamento, o que acontece? Bom, o inadimplemento das obrigações no Simples Nacional pode gerar a exclusão da sua empresa no Simples. E se isso acontecer, aquela vantagem de uma alíquota reduzida, de um imposto menor que você tem no Simples, você acaba perdendo ela. E já que a gente está falando de guia DAS, a quinta expressão é tributo. É importante que você saiba que tributo é diferente de imposto, uma vez que o imposto é uma espécie de tributo. Quais outros tributos existem? Taxas, por exemplo, a taxa que você paga na prefeitura, taxa de alvará, taxa de licenciamento. Então, além dos impostos, taxas, você ainda tem contribuições de melhoria. Tudo isso é considerado como tributo. Então, uma situação em que você vai lidar com isso diretamente, por exemplo, é a falta de um pagamento de uma taxa perante a prefeitura, estado ou a União, vai implicar de repente numa execução fiscal ou num débito lá na dívida ativa tributária. Então, de repente, a dívida de tributo nem sempre vai ser dívida de imposto. E isso é muito importante que vocês, empresários, entendam para que possam lidar com aquilo que forem surgindo ao longo do caminho. É muito comum
eu pegar clientes aqui, nossa, mas eu não devo nada de imposto, pago tudo em dia. Mas de repente tem muita taxa, muita coisa ali e outras espécies de tributos, né, que estão em atraso. E isso vira realmente uma execução fiscal, uma dívida fiscal. E por falar de imposto, pessoal, a nossa sexta expressão é regimes de tributação. O que raios é, Matheus, regimes de tributação? Eu vou te explicar agora. Regime de tributação é a forma que você, empresário, opta por declarar e fazer o pagamento dos impostos do seu negócio para o governo, para o Estado. Matheus, quais são os regimes de tributação? Os principais, tá? Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, você tem, na maioria das vezes, a opção de decidir. Eu quero que o meu negócio seja tributado pelo Simples Nacional, porque eu vou ter uma vantagem aqui, ali, etc. Não, eu quero que o meu negócio seja tributado pelo lucro presumido. Beleza? É uma opção que você faz. Algumas atividades não podem se enquadrar em um ou outro, mas isso é exceção. Regra geral, você pode escolher e optar pelo regime de tributação do seu negócio. Para isso, você precisa fazer uma análise contábil e tributária de qual é o regime mais vantajoso. Nem sempre o Simples Nacional vai ser o mais barato ou vai ser o melhor deles. A depender do seu negócio, da sua atividade, do seu lucro, do seu faturamento ou do seu prejuízo, pode ser que seja muito mais vantagem que você se enquadre no lucro presumido ou especialmente no lucro real. Nossa, Matheus, mas são muitas palavras, não consigo entender qual é a diferença desses regimes do simples para o lucro presumido para o lucro real. Eu vou te contar agora. Vamos lá. Nossa sétima expressão, Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? É uma forma de tributação simplificada em que você tem numa única guia todos os impostos do seu negócio. E o Simples Nacional funciona de que forma? A depender da sua atividade e do faturamento do seu negócio, você vai ser enquadrado numa alíquota. Então, se o seu negócio é um negócio pequeno, você vai começar a pagar uma alíquota de 3,5%, 4,5%, tá? Esse 4,5%, esse 3,5%, essa alíquota, ela é calculada sobre o seu faturamento, tá? Então, olha só, não é sobre o lucro. E aí vocês já aprenderam comigo. Faturamento é tudo que você vender, tudo que entrar de dinheiro na sua empresa, você vai pagar, se você estiver no Simples, o valor que entrou vezes a alíquota do seu negócio. Aí essa alíquota você pode consultar com o seu contador, que ele vai saber te informar isso com tranquilidade. Então você consegue inclusive antecipar e prever valores de pagamentos que serão fazendo uma média aí de faturamento futuro do seu negócio, tá? Então o Simples ele é mais simplificado, você paga uma única guia com todos os impostos ali já incluído. E o valor do Simples é calculado com base na sua atividade e faturamento. Então, você vai ter uma alíquota única e vai pagar esse imposto. Aí a gente entra, pessoal, na nossa oitava expressão, que é lucro presumido. Matheus, o que é esse lucro presumido? Nada mais é do que um regime alternativo ao Simples Nacional. Então, eu não quero ser simples, eu posso optar por tributar o meu negócio no lucro presumido. Mas como funciona? Existe no lucro presumido uma tabela, que o próprio governo faz essa tabela. E aí nessa tabela o governo presume o lucro de certas atividades. Por exemplo, o governo pode presumir que a atividade de venda de determinado produto tenha um lucro de mais ou menos aí 40%. Então, se o governo presume o seu lucro, no lucro presumido, e tanto é que o próprio nome entrega, né? Lucro presumido. Então, o governo está presumindo que dos 100 mil reais que você teve de faturamento que entrou na sua empresa, tá? 40 mil foi lucro. E aí você vai pagar imposto em cima de 40 mil. Se a sua atividade se encaixar ali dentro daquela previsão do governo de 40% de lucro. Matheus, tem outras atividades? Tem. Tem atividade que presume 18% de lucro, 33% de lucro. Então, depende da atividade do seu negócio. Matheus, como eu sei qual é a atividade do meu negócio? Está lá pelo código KNAI, tá? Então, dependendo do código KNAI que a sua atividade estiver cadastrada, você vai se enquadrar em uma ou outra presunção de lucro. E aí, no final das contas, no lucro presumido, você vai pagar imposto somente sobre o lucro e não sobre o faturamento, como é lá no Simples Nacional, tá bom? Aí aqui dentro do lucro presumido, você não tem uma guia só que facilita esse recolhimento, tá?
é necessária uma contabilidade um pouquinho mais ajustada para que você possa emitir ali todas as guias e recolher todos os impostos possíveis. E por fim, a nossa nona expressão aqui é justamente lucro real. Então a gente já aprendeu o que é o simples, o que é o lucro presumido, em que se presume o lucro. Agora a gente quer entender o que é o lucro real. Pessoal, lucro real nada mais é do que apurar de fato tudo que o seu negócio teve de lucro. Aí eu não vou fazer como no simples, que eu tributo sobre o faturamento, e nem no lucro presumido, que eu vou presumir um lucro do seu negócio. Aqui a contabilidade tem que ser bem mais complexa e bem acertadinha. Então você vai lançar tudo que entrou de faturamento, todas as despesas, pegar o faturamento e deduzir das despesas, deduzir daquilo que você teve de custo, de matéria-prima, de insumos, de funcionários, entendeu? Tudo de aluguel, tudo que você puder deduzir, você vai deduzir, e aí aquele faturamento vai diminuindo. A hora que ele chegar no lucro, ali antes da tributação, antes de aplicar os impostos, esse lucro vai ser o valor que você vai utilizar para calcular os seus impostos, tá? Então, basicamente, se você tem um negócio que mesmo você vendendo muito, tá? Faturando muito, o seu lucro é bem pequeno, o melhor regime para você de cara pode ser o lucro real. Porque você vai apurar qual é o verdadeiro lucro, qual é de fato o lucro que o seu negócio tem. Vale a pena você pagar lá no simples imposto sobre o faturamento, sendo que você fatura muito, mas ganha pouco? Não vale. De repente vale a pena você presumir o lucro do seu negócio? Não, às vezes o governo vai falar que você lucra 20%, mas você lucra 3%. Não vale a pena também o lucro presumido. Nesses casos, o ideal é que você tribute o seu negócio, que você se enquadre no lucro real, porque aí você vai ter a certeza de que você vai estar pagando imposto somente sobre aquilo que é de fato lucro do seu negócio. Essa questão dos regimes, pessoal, é uma estratégia importantíssima no planejamento tributário e financeiro do seu negócio. Se você não fez ainda, faça o quanto antes, beleza? Porque isso pode mudar a forma como você recolhe e os custos da sua operação. Inclusive, diminuindo drasticamente o que você precisa pagar de imposto. Décima expressão, e essa décima e a 11ª são importantíssimas. E eu vou falar delas bem próximas, porque elas estão intimamente uma ligada com a outra. Fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, pessoal? É basicamente a movimentação financeira da sua empresa. O que entra de dinheiro, o que sai. Quando a empresa tem um alto fluxo de caixa, é uma empresa que tem uma liquidez maior. Liquidez para pagar os seus fornecedores, para pagar seus funcionários. Ao contrário de outras empresas que de repente prestam serviço um mês inteiro para lá no final do mês receber o valor daquele pagamento, tá? Então, são empresas com um baixo fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa, ele varia também a depender do quanto você fatura, do quanto você movimenta de dinheiro. Então, sempre que alguém falar com você, como é que é o seu fluxo de caixa? Você precisa entender. Olha, é o tanto que entra e o tanto que sai da conta da empresa, do caixa da empresa, beleza? E junto com essa, a próxima expressão que eu quero trazer para vocês é justamente capital de giro. E qual é a relação de fluxo de caixa com capital de giro? Pessoal, o capital de giro é basicamente o montante de dinheiro que você precisa para sustentar sua empresa pelo menos um mês. Então, se alguém falar assim, nossa, eu tenho um capital de giro lá no meu negócio de um mês, significa que essa pessoa tem no caixa da empresa pelo menos o mínimo necessário em dinheiro para sustentar a empresa um mês. Então, por exemplo, esse mês eu não vendi nada. Eu tenho dinheiro para pagar todos os custos da minha empresa? Se você tem, então você tem um capital de giro, tá? Quais são as empresas que precisam muito de um capital de giro? Geralmente são aquelas que vendem a prazo ou que prestam algum serviço a prazo. Então você vai vender para o seu cliente. Para ele pagar em 30 dias, você tem que ter um capital de giro para sustentar sua empresa nesses 30 dias até o momento que você começa a receber pelas vendas do seu negócio. E o capital de giro, o ideal é que a sua empresa tenha pelo menos 2 a 3 meses de capital de giro. Porque na eventual situação de prejuízo ou dificuldade, a sua empresa tem a tranquilidade de manter as atividades e as operações, tá? Até que você consiga receber do seu cliente.
É muito comum que em situações mais difíceis ou determinadas épocas do ano, algumas empresas têm uma taxa de inadimplemento mais alta, tá? Então, se a sua empresa tem um inadimplemento alto, você precisa de um capital de giro maior para sustentar o seu negócio até que você consiga receber esses valores inadimplidos dos seus clientes. Então olha que bacana, pessoal, até aqui a gente já aprendeu faturamento, lucro, prejuízo, guia DAS, que é tributo, regimes de tributação, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, fluxo de caixa e capital de giro. Tudo isso aqui são expressões que estão intimamente ligadas com o seu negócio e eu trouxe esse vídeo para contar um pouquinho para vocês sobre cada uma delas. Tem muitas outras expressões que eu poderia trazer, expressões mais específicas de determinada área, de startups, etc. E eu posso trazer para vocês. Então, se vocês quiserem, deixe um gostei, acompanhe esse vídeo. Inclusive, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário, porque isso motiva muito a gente a continuar produzindo conteúdos aqui para vocês. É de graça e não te custa nada, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ensinou alguma coisa, envia e compartilha com alguém que nós vamos continuar produzindo conteúdos aqui para vocês. Muito obrigado e valeu!